Olha, teremos depoimento bombástico hoje. O que acontece é, Fábio Weingarten, ex-Secom, vai depor. E o Weingarten ele tem alguns trunfos na CPI e o depoimento dele pode levar o Pazuello à cadeia e vai ser uma bomba contra o Bolsonaro. Para piorar assim, para o Bolsonaro, para piorar o Fábio Weingarten, ele vai colocar a culpa de tudo no Pazuello e se o Pazuello resolver colocar a culpa no Bolsonaro, aí você vai ter dois ex-membros do governo Bolsonaro pontuando vários crimes do governo e talvez o crime mais grave cometido na pandemia, ó, vários são gravíssimos, mas talvez o mais grave, o que mais acarretou a morte de pessoas, tenha sido recusar a recusa da compra de 70 milhões de doses da Pfizer que seriam entregues em dezembro, que teríamos já 35 milhões de pessoas vacinadas no começo desse ano. Para você ter ideia, não chegamos ainda a esse número, chegamos agora a 40 e tantas milhões de doses aplicadas, mas muitas são pessoas que receberam a segunda dose, quer dizer, estamos chegando agora a esse número em maio, era para estar em dezembro nesse número, só para você ter ideia do tamanho desse crime. O Weingarten, ele vai lá, ele vai explicar tudinho da relação dele e não pensa que ele vai ter vida fácil não, porque os senadores querem saber se ele foi lobista da Pfizer. O que é lobista? Lobista é alguém que ganha dinheiro de uma empresa para que essa empresa consiga negócios com algum governo. Por exemplo, o filho do Bolsonaro é um grande... Tudo indica, não posso falar que é, mas tem muita fumaça de que ele seja um grande lobista, o Renan Bolsonaro, de algumas empresas que tiveram até encontros com membros do governo Bolsonaro depois de fazer doações para ele. Ganhou um carro lá de 90 mil, isso é lobista. Então, estão acusando o Weingarten de ser lobista da Pfizer. Eu vou falar disso tudo, mas antes um segundinho. Você quer ver a casa cair pro Bolsonaro, pro Weingarten, pro Pazuello, para toda essa corja aí que tá destruindo o Brasil? Então se inscreve no canal, curte o vídeo, olha, é 1 segundo se inscrever na Plantão Brasil e adivinha, é de graça, pô, é só embaixo do vídeo tem um botão inscrever. Clica em inscrever e você já está ajudando a oposição a esse desgoverno. Eu vou mostrar aqui, no final desse vídeo eu vou mostrar mais um vídeo lá do carro de som que rodou em Euclides da Cunha, na Bahia. Olha só aqui, tem aqui um trechinho do carro de som, denunciando que o Bolsonaro não quis comprar vacina, denunciando exatamente, ó, estamos falando disso, CPI vai investigar, denunciando o desastre econômico, empresa saindo do Brasil, a mansão do Flávio Bolsonaro, tudo isso nas ruas, para a população ficar sabendo, para a população que está sem tempo de saber sobre a política, agora vão ficar sabendo com o nosso carro de som, já estão sabendo, a gente já rodou a Áurea e a Luciana, que são membras do canal do Plantão Brasil, colaboradoras, elas fizeram um levantamento, a gente já rodou em 58 cidades de 14 estados. Olha só, para você ter ideia, a gente está indo para cima deles no total. A gente rodou várias vezes em muitas das cidades. Acho que Fortaleza umas 30 vezes, Porto Alegre também umas 30 vezes, Rio de Janeiro então... Eu perdi a conta de quantas vezes a gente rodou no Rio de Janeiro. Tinha semana que era todo dia. Então a gente está indo para cima deles. Quem quiser ajudar essas ações, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro. No primeiro comentário tem o Pix, o PicPay e o Apoie-se. E tem as minhas outras redes para você seguir. Que lá eu posto conteúdos diferentes do Plantão Brasil. Por exemplo, outro dia eu vi um comentário. Tiago, você viu o tanto que o Bolsonaro gastou na picanha? O Bolsonaro estava comendo uma picanha de R$ 1.800 o quilo essa semana. Eu falei, porra. Não, só vi como tem lá no meu TikTok, só para você ter ideia. Então siga-me nas outras redes. Agora eu vou falar sobre depoimento do Weingarten, o que esperar e o que está acontecendo. Eu sempre falo aqui, quando vai ter um depoimento, eu sempre faço um vídeo falando o que esperar. E sempre o depoimento é além do que eu falei que era para ser esperado. Sempre vai além. Ó, a coisa tá feia para o Bolsonaro. O que esperar do Weingarten? O Weingarten ele vai dar detalhes sobre a negociação da Pfizer com o governo Bolsonaro. Tá, o Weingarten ele disse a Veja, e ele vai dizer de novo amanhã, que ele foi procurado em setembro pela Pfizer. Por quê? Porque a Pfizer queria negociar com o governo Bolsonaro e não conseguia. Eles tinham enviado ao governo Bolsonaro, ao Ministério da Saúde, uma carta em junho pedindo uma audiência. Assim, gente, vamos conversar? Meio de uma pandemia. Em junho o Brasil estava vivendo o pior momento até então, né? Aí vem uma das empresas que está desenvolvendo vacinas. Inclusive, se for falar de glamour da vacina, que tem gente que virou sommelier de vacina. Essa AstraZeneca não. A Coronavac, Pfizer, a Moderna até vai. Tem gente que tá assim já, né? Eu sei, eu vejo vários no Twitter, até da esquerda. Cada um tem sua opinião. Mas a Pfizer, para os sommeliers de vacina, é a mais, uma empresa americana. Pois bem, essa empresa quer conversar com o seu governo. Você faz o quê? Ignora. Foi isso que o Bolsonaro fez, ignorou. Aí em agosto, 2 meses depois, a Pfizer mandou outra carta e aí já
Eu imagino o diretor da Pfizer, vai depois na semana que vem, pensando, meu Deus, a gente quer conversar, os caras não querem, vamos já oferecer. Ofereceram 70 milhões de doses, eu tenho certeza, se o governo Bolsonaro ligasse, o Bolsonaro ligasse e falasse, olha, eu quero 200 milhões de doses, eu quero 200 milhões de doses, se eu falar 200, me mato aqui, tá errado, não existe 200 milhões de doses, eu tenho certeza que a Pfizer falava, te mandamos 200 milhões de doses, mas ignoraram, ignoraram, aí a Pfizer, eu não sei por que o Weingarten, mas a Pfizer contactou o Weingarten em setembro. E aí o Weingarten entrou na negociação, diz ele que ele ligou para a Pfizer na frente do Bolsonaro e que estava indo tudo certo, mas que graças ao Pazuello e ao resto, ele citou algumas outras pessoas ali do Ministério da Saúde, que segundo ele são amadores, isso não deu, mas que o Bolsonaro queria e que quem não quis foi o Pazuello. Você acredita nisso? Tá escrito otário aqui, deixa eu ver aqui, não tá. É claro que não. A gente ficou sabendo que o próprio Pazuello falou, gente, é o seguinte, um manda e o outro obedece. E esse vídeo vai entrar para a história do Brasil, as crianças do futuro vão assistir isso e falar, nossa, como em 2021 o país estava acabado, viu? Meu Deus, como tinha gente que acreditava num presidente desse. Tá, o Bolsonaro, obviamente, ele é quem não quis, mas houve alguns impasses no contrato com a Pfizer. Quais foram os impasses? Que aí alguns o Pazuello não queria de jeito nenhum e outros o Paulo Guedes não queria. A Pfizer não queria se responsabilizar por nenhum efeito colateral. Alguém morreu, alguma coisa assim, não nos responsabilizamos, não vão dizer que a culpa é nossa, quem se responsabiliza é o governo federal. Mais do que isso, o governo federal tem que criar um fundo para já pagar as indenizações para alguém que tiver problema com essa vacina. A Pfizer queria isso, era um fundo de alguns bilhões, e aí o governo podia simplesmente contratar um seguro. E pronto, é isso que os governos do mundo inteiro fizeram isso. Estados Unidos contratou o seguro, a Alemanha, nem a Alemanha, a União Europeia, todos eles contrataram o seguro, vários, contratou o seguro e pronto, porque o seguro analisa o risco lá e fala, é tanto aqui, de acordo com o risco, e pronto, você economiza um dinheirão, não tem que fazer o fundo todo. Tá. Tanto é que até agora não deu problema com a vacina. O Bolsonaro não quis, o Paulo Guedes não quis, com certeza ele ajudou a convencer o Bolsonaro de que não, de que era ruim, que era péssimo. Aí o Pazuello estava assim revoltado com o fato de que a Pfizer não se responsabilizava, assim, nem judicialmente e nem não só monetariamente, mas nem judicialmente. Ele estava revoltado o Pazuello. E o Weingarten, segundo o Weingarten, ele estava tentando falar, não, vamos comprar, e o Bolsonaro também queria. Só que tem um problema que na versão do Weingarten que aí você fala, pô, peraí, se o cara mentiu numa coisa, o resto também tá difícil de acreditar, que é o seguinte, o Bolsonaro ele tem um vídeo que todo mundo deve lembrar, que no mundo inteiro se falou disso, que foi quando o Bolsonaro, falando sobre o contrato com a Pfizer, ele falou, tá lá no contrato, é um contrato abusivo, até falou, acho que era um contrato xiita, ele adora falar mal dos xiitas, aí, xenofóbico, né? Aí ele falou, que se você virar um jacaré, não sei o que, a responsabilidade é sua, não é da empresa, então não vou assinar. Eu lembro disso, você não lembra? Se virar um jacaré. Pois bem, todo mundo lembra da fala do jacaré, todo mundo faz piadinha, mas a fala dele tinha um crime muito grande, que não era só o fato dele desestimular as pessoas, colocar medo no gado de tomar vacina. Claro, eu duvido que alguém tenha pensado que ia virar um jacaré, mas tem gente que acha vai mudar o DNA, vai mudar alguma coisa, virar o jacaré é uma hipérbole, ó, que palavra bonita, hipérbole. Você jamais imaginou que abrir o Plantão Brasil hoje ia lidar com eu falando, é uma hipérbole. O que é hipérbole? Tá aumentando muito, eu não vou virar um jacaré, mas vai mudar meu DNA. As pessoas pensavam isso, isso já era um crime, mas o maior crime é que ele estava falando do contrato com a Pfizer. Isso desmente o que diz o Weingarten, que o Weingarten dizia a todo momento que o Bolsonaro queria e estava pressionando, que ele queria comprar. Se ele queria, por que ele estava criticando o contrato, falando que era xiita, falando que se você virasse um jacaré a culpa é sua e que não ia assinar por conta disso? Por que ele estava colocando empecilho em contratos que foram assinados com países no mundo inteiro? Era só ele pegar e ligar, Angela Merkel, da Alemanha, como é que foi o seu contrato com a Pfizer? Eu sei que Merkel, eu sei que o contrato é sigiloso, mas entre nós dois aqui, tinha uma cláusula assim assada, você fez o que para driblar isso, para contornar isso? Um seguro? Por que ninguém me falou?
O Bolsonaro não sabe. Aí tem uma acusação contra o Weingarten, que é que ele fosse lobista da Pfizer. A CPI quer quebrar. A CPI tem que investigar. Veja bem, é uma investigação. A gente está acostumado a ver o circo pegar fogo e a gente só quer jogar gasolina na fogueira. Mas a CPI é uma investigação, vai ter que investigar se o Weingarten era mesmo lobista da Pfizer. Porque o Pazuello vai dizer isso no depoimento dele. Não tenha dúvidas. O Pazuello vai dizer que o Weingarten era lobista da Pfizer. É um outro tiro no pé, porque para você ser lobista tem que ter alguém pagando. No caso, já estão dizendo, a Pfizer é quem está pagando. Aí a Pfizer obviamente vai negar. O Weingarten obviamente vai negar. Mas a CPI, por ser uma investigação, é obrigada a investigar se ele era ou não. Eu acho por achismo, que se ele fosse lobista da Pfizer, a vacina provavelmente teria sido aprovada, ele teria conseguido de alguma maneira convencer o Bolsonaro. Mas talvez foi um lobista que fracassou. Porém, a Pfizer, quando o contrato da vacina foi assinado em fevereiro, ou seja, 8 meses depois da Pfizer oferecer a vacina pela primeira vez, quando o contrato foi assinado, a Pfizer mandou cartas de agradecimento para o Rodrigo Pacheco, que era o presidente do Senado, março, 9 meses, olha, para o Rodrigo Pacheco, para o Randolph Rodrigues, que é um senador que ajudou e é o vice-presidente da CPI, mandou uma carta de agradecimento também para quem? Para o Weingarten. E o Weingarten vai usar essa carta como trunfo dele na CPI, ó. A Pfizer me agradeceu, eu fui lá para ajudar, não sou lobista. A CPI vai ter que investigar. Só que tudo leva a crer que essa acusação do Pazuello é porque o Pazuello estava tão focado em obedecer às ordens do Bolsonaro e provavelmente ele concordava com essas ordens. Em algum momento o Pazuello vai começar a falar, eu só obedecer a ordens, a culpa não é minha, não, a culpa é do Bolsonaro. Você vai ver, a hora que o Pazuello delatar, que a coisa ficar feia para ele vai jogar no Bolsonaro. Se ele for esperto, joga agora. Mas quase certeza que o Pazuello, ele concordava com as ordens. Por isso, com tanto afinco para que ele cumprisse as ordens do Bolsonaro, ele fez a acusação ao Weingarten. E eles todos ajudaram a tirar o Weingarten e colocar lá. Entrou um general, aí depois entrou outra pessoa. E até agora o Carlos Bolsonaro está meio bravo com isso, porque o Weingarten, queira ou não, o Carlos Bolsonaro confiava nele. Ele era ligado ao gabinete do ódio, provavelmente não é mais. Parece que brigou com a família inteira do Bolsonaro, mas defende o Bolsonaro. Prepara para ver. Se amanhã o Weingarten ensaiar uma mudança de lado que eu digo não é nem contra o Bolsonaro. Dentro do bolsonarismo eu falo sempre, tem 2 personagens aí que são uma panela de pressão prestes a explodir, que é o Ernesto Araújo e o Weintraub. Se esses 2, que são bolsonaristas, que estão ali rachando o bolsonarismo por dentro, se o Weingarten se unir com esses 2, e o Weingarten é olavista, eles são olavistas, o Weingarten detona o Bolsonaro sem nem citar o nome dele. O Weingarten tem potencial explosivo, por isso está todo mundo querendo ver o Weingarten. A partir do depoimento dele, os depoimentos do pessoal da Pfizer e o depoimento do Pazuello vão ser decisivos. Vamos ver agora o que vai acontecer. E, no próximo vídeo eu falo sobre o depoimento do presidente da Anvisa, do bolsominion da Anvisa, que ferrou o Bolsonaro, ferrou bem ferrado o Bolsonaro, mas não admitiu seus próprios erros. Vou falar disso, mas aqui o nosso carro de som, Euclides da Cunha. Assista os vídeos do canal Plantão Brasil no YouTube. Diz que acabou com a corrupção, enquanto o seu filho compra uma enorme mansão. Um TV na federal não quer ser investigado. Quem não deve, não deve, mas esse deve é culpado. Foi o pior presidente que esse país já viu. Já chega Bolsonaro, vai pra longe do Brasil. Essa conta só aumenta e já pagamos muito caro por tanto despreparo. O Brasil já não aguenta. Então vamos deixar claro, com o grito na garganta. É fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro, meu país quer crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Tá aqui um trecho lá em Euclides da Cunha. Eu vi alguns seguidores no vídeo retrasado do canal, também mostrei. E aí falaram, eu vi o carro de som passar. Eu falei, legal, eu gosto quando eu mostro o vídeo e as pessoas comentam, eu vi na minha cidade, eu vi. É legal saber que as pessoas estão vendo, assim como é legal ver lá em Garanhuns, deu confusão, teve uma cidade lá no Ceará também, os bolsominions ficaram desesperados, é bom ver o desespero também dos bolsonaristas. Quem quiser ajudar, embaixo do vídeo, botão Seja Membro, no primeiro comentário deixa o Pix, PicPay, o Apoie-se e as minhas redes sociais. Vamos continuar indo pra cima deles. Falou!